Queridos, amados, hoje eu trago para vocês a lição de número 8. Pois é, a lição de número 8 fala sobre o ministério de evangelista. Temos aqui mais uma descrição desta lição, ou deste trimestre, que fala sobre dons espirituais e ministeriais. Abordamos até agora duas lições falando sobre os dons ministeriais, que foi o ministério de apóstolos, a primeira, a segunda o ministério de profetas e a terceira hoje aborda sobre o ministério de evangelista, ok? As expressões que eu acabei de citar aqui, lembrando que, como disse já, essa lição se divide em duas pautas, dons espirituais e dons ministeriais. Lembrando que os dons ministeriais começam da lição de número 1, se estende até a lição de número 5, e começa então as lições sobre os dons ministeriais. Por isso que eu disse primeira, segunda e terceira, ok? Dentro desta linha de dons ministeriais, essa é a terceira lição que nós estamos abordando. Porém, dentro do conteúdo lição, é a lição de número 8, tá bom? Bom, meus queridos, antes da gente começar propriamente a tratar aqui de forma clara sobre esses assuntos, eu agradeço aqui ao meu pastor presidente, pastor José Carlos dos Santos, a quem eu transmito um abraço, um beijo no coração, extensivo a toda a sua família. É claro, a todos os responsáveis pela nossa EBD Adelve, composta aí pela nossa primeira superintendente, nossa irmã Deise Siciliano. Minha irmã, muito obrigado, beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida. Ao nosso amigo, pastor Ricardo, que tem sido um braço, um apoio extraordinário aí, ao diácono Roberto, um apoio extraordinário, e a secretária Célia Ferreira, tá? São pessoas lindas. Fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento pela vida de vocês a Deus, por tudo que vocês estão fazendo, tá bom? Bom, quero aqui também aproveitar a oportunidade para mencionar o nosso canal aqui, o canal EBD Adelve. Canal esse que está aí maravilhoso, tem, graças a Deus, adquirido aí seguidores, tá? Até mesmo fora do nosso conteúdo Adelve. Eu sempre convido, né? Povo adelviano, vem para cá, pastores, líderes, vem para cá, congregados a diversos, Rio, São Paulo, Pernambuco, vem para cá, vem conhecer o canal EBD. Eu sempre falo isso. Venham conhecer o canal EBD Adelve. Mas não é só conhecer, é conhecer, tá? Se inscrever no canal, deixar aqui o seu like, é muito importante isso, tá? Para o YouTube é muito importante você deixar o seu like. Então, faça isso, tá bom? O canal EBD Adelve se sente grato e o canal J. Silva também, como extensão aí, tá? Do canal EBD Adelve. Muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? Deus abençoe a vida de todos, meus lindos e perfumados professores a quem eu me dirijo de fato. E essa lição aqui, ela é voltada e focada justamente para isso, para a gente trocar informações e alcançar aqui uma coesão de ideias e termos um alinhamento na hora das aplicações. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Extensivo a todos os familiares de vocês, a minha própria família também, enfim, a todos. Tá bom? Vamos para a lição propriamente, amém? Bom, como eu disse para vocês, a lição é a lição de número 8 e versa sobre o ministério de evangelista. Bom, o nosso texto áureo aqui, ele está baseado na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, e diz o seguinte: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu chamado. Coisa forte isso aqui, né? A nossa verdade prática vai dizer: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Eu diria o seguinte: o evangelista que proclama o evangelho de Cristo com ousadia é um arauto de Deus no mundo. Amém? Bom, vamos então para a nossa leitura diária. A nossa leitura diária, meus queridos, hoje ela vai estar um pouquinho diferente. Eu já fiz isso aqui uma vez e vou fazer de novo o que eu vou apresentar para vocês aqui, tá bom? O que, pastor? A gente sempre menciona que as descrições deixadas pelo autor forçam-nos a entrar dentro da Bíblia e buscar a informação. Essas informações, elas são passadas
aos grupos, né? E até mesmo nos canais que nós temos aí de acesso dentro do Facebook, que é o EBD com Propósito, e acho que é Questão, né? Me esqueci agora. Enfim, são canais que nos ajudam, fora os canais, tá, de vídeos aqui no YouTube, com cada mensagem extraordinária. Tem uns também que eu vou te contar, né? Eu estava vendo uma aí, até desisti de ver, mas tem umas que são top linhas. Aos meus colegas professores, pastores que estão aí se esmerando em tratar de um assunto tão importante, eu realmente parabenizo vocês, tá? E aprendo com vocês também, com certeza. Mas, vamos lá, nossa leitura diária. Bom, a primeira descrição dele aqui aparece o seguinte: Jesus, o evangelista. Olha só, Jesus, o evangelista. A pauta que ele usa está em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Aí a gente traz ela para cá. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Coisa linda, né? Ele mostra aqui Jesus como o evangelista, o maior evangelista, e Jesus aproveita aqui dentro do Evangelho de Lucas, dentro do Evangelho de Lucas, justamente o que? Aquilo que foi profetizado sobre ele através do grande profeta Isaías no seu capítulo 61. Mas, vamos lá, na terça, a obra de um evangelista, tá? O texto que vai ser usado aqui é o mesmo que é usado para o texto áureo da lição. Mas entenda isso aqui, a obra de um evangelista, eu aprendo da seguinte maneira, que o evangelista precisa ser sóbrio, porque essa sobriedade vai fazê-lo entender que mesmo em meio às aflições e dificuldades que ele possa encontrar na sua trajetória, dentro da obra, não vai impedi-lo de exercer o seu ministério. Vejo isso na vida de Paulo, né? Paulo está sendo ali interpelado pelos seus irmãos, constrangido pelos seus irmãos a não ir a Jerusalém, mas ele vai dizer com muita propriedade: eu não só vou, como eu estou disposto a padecer. Coisa linda isso aqui, pelo amor de Deus. Tá bom? O texto que ele usa aqui para basear, né, essa sua descrição é 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Como eu já disse, é o texto áureo. Muito bem, na quarta nós encontramos Filipe, o evangelista. Muito bem, e no dia seguinte, na leitura que vamos fazer, e no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Eu estava vendo isso aqui na Bíblia de Estudo do expositor Jim Swaggart, e ele vai dizer que esse Filipe aqui era o evangelista, o mesmo do capítulo 8, ok? E sendo o mesmo do capítulo 8, é claro que a gente vai ver isso dentro da leitura bíblica em classe, mas, ok? Vamos lá. A pauta que ele usa aqui para mostrar isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8. Amém? Bom, na quinta nós temos aí então enviado para evangelizar. A descrição bíblica é: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Coisa linda isso aqui. Declaração esta encontrada aí em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 17. Olha o que ele fala: enviado para evangelizar, a descrição do autor, mas não para obter benefício próprio, porque senão sua pregação seria vã, não teria valor algum, pelo amor de Deus. Coisa linda, né? Falei que seria diferente, eu estou lendo os versículos com vocês, né? Então vamos lá. Na sexta-feira, então, ele coloca aqui o prêmio
do evangelista, tá? Qual é o prêmio do evangelista? Vamos ler. Logo, ele faz uma pergunta logo no início. Logo, que prêmio tem? Que prêmio tem? Que prêmio tem? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no... Que prêmio tenho, gente? Eu não pretendo aqui usar do poder que tenho, tá? Não. É mais ou menos o que lemos em cima, né? Que evangelizando proponha de graça. Eu tenho que fazer de graça, não tenho que cobrar nada, tá? O evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Pelo amor de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 18. Se quiserem esmiuçar mais, fiquem à vontade. Bom, finalizando então, a gente chega no sábado aí. O evangelista pregou a libertação do mal. Ele usa aqui Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Vamos ver? Vamos lá. O Espírito do Senhor é sobre mim. Calma aí, deixa eu ver isso aqui direitinho. É a mesma leitura, né? É porque quando a gente chega então no sábado, o evangelista pregou a libertação do mal, observe que a leitura é a mesma que foi feita logo na segunda-feira, no primeiro dia. Quando ele coloca para a gente o maior evangelista, é a mesma leitura, salvo que, observe que eu já li lá em cima os versículos 18 e 19. Quando a gente chega aqui embaixo, no sábado, o evangelista pregou a libertação do mal, ele vai fazer uso das duas leituras que fiz lá em cima. Eu fiz questão de fazer lá em cima e aqui embaixo ele repete a mesma leitura, só que na revista aparece aqui Lucas 4, 18, 19 e na segunda-feira aparece apenas Lucas 4, 18. Tá bom? É só para esclarecer, para não dar aquela... Está repetindo a mesma coisa, está vendo uma confusão aqui? Não está vendo confusão nenhuma. Tá bom? Então, vamos sair da nossa leitura diária e vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Senhores, senhoras, é o seguinte. Aqui nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 35. Depois, Efésios 4, 11. Tá bom? Veja bem, eu vou dividir essas duas leituras em duas pautas aqui. Tá bom? Não vou ler, só vou explicar para vocês, até porque ela vai ser lida na abertura das classes. Então, automaticamente, se já vai ser lida lá, aqui eu vou simplesmente torná-la sucinta e eficaz. Essa pauta que eu vou colocar aqui, caso você queira usar, fique à vontade, tá bom? Nós colocamos assim, primeira leitura, a chamada de Filipe, tá? Às vezes a gente confunde, né? Felipe com Filipe. É Filipe, não é Felipe, tá bom? Bom, a chamada de Filipe. Bom, começa assim. Desce a Jerusalém até Gaza no deserto. Ok? Começa assim. Ao dispor-se a ir, olha só, à vista na região designada pelo anjo, a carruagem do etíope, alto funcionário da região de Candace. Escute isso. Retornando para a sua região, uma vez que já havia realizado seu intento de ir adorar em Jerusalém. Na volta, Filipe, já posicionado, se aproxima correndo da carruagem, quando ouviu que este lia Isaías, lhe indagou: entendes o que lês? A resposta do eunuco foi: como se não há quem me ensine? Filipe é convidado pelo mesmo a subir e a sentar do seu lado. Muito bem, aqui começa o desfecho, então, da mensagem de Filipe. Por quê? Após ter suas dúvidas esclarecidas, o eunuco logo é batizado. Significa que a explicação de Filipe foi totalmente eficaz.
uma vez que lendo ele justamente sobre a questão, tá? Nos versículos 32 e 33, falando sobre o Cristo que é conduzido ao matadouro e as suas aflições. Ok? Esclarecido, então, o eunuco foi batizado. Muito bem. Segunda leitura. Segunda leitura está aí em Efésios 4:11. Como é uma leitura que nós praticamente já utilizamos ela aqui várias vezes e não sei se ainda vai continuar, eu fiz o seguinte, fiz uma prévia também, tá? Muito fácil para que vocês possam entender. Bom, segunda leitura, a convocação de Jesus. Calma aí, pastor, não está escrito lá que Jesus convocou. Ah, é? Ué, o que eu leio lá em São Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19? O que eu leio lá em São Marcos 16:15? Ah, peraí, né? Vamos lá. A convocação de Jesus e a distribuição dos dons ministeriais. E vemos que a distribuição desses dons, tá? Segundo repartiu Jesus a cada um, ele automaticamente o faz para que a igreja de Cristo venha alcançar justamente o quê? A perfeição e o pleno conhecimento. Muito bem, fiquem à vontade, vamos sair da nossa leitura bíblica em classe. Essa pauta tá boa, se quiserem usar, fiquem à vontade, tá bom? A minha intenção aqui é justamente ajudar vocês o máximo possível que eu posso, ok? Meus lindos e perfumados professores, vem comigo. Bom, os objetivos da lição são dois, a gente sempre diz isso, e começa com o geral e os específicos. O geral vai dizer o seguinte, que eu tenho que mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Singularidade, importância vital. Pelo amor de Deus, que isso. Os específicos, ele coloca aqui. 1. Estudar sobre o envio dos 70. A gente vai ver isso na lição. Tá? 2. Refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. É sério isso aqui. E terceiro, compreender o papel do evangelista no Novo Testamento. Ok? E o Novo Testamento não gosto disso não. Vamos lá. Saindo dos nossos objetivos, a gente entra logo dentro da lição no interagindo com o professor. Bom, nessa interação que nós temos aqui, eu resumi ela, tá? Não deixei ela grande como eu fiz em outras lições passadas. Tá? Eu peguei aqui o que realmente eu achei importante trazer para vocês. Colocamos assim. A grande tarefa do evangelista e, consequentemente, também da igreja é pregar o evangelho de Cristo. Não está muito diferente do que ele falou, não. Tá? É apenas uma forma mais fácil para você entender o que ele quis dizer, caso você tenha dificuldade. Eu acredito que não. Tá bom? Mas nós colocamos desta forma. Com que finalidade, pastor? Com que finalidade? Alcançar e tocar as pessoas, não somente no coração, mas na alma. Pelo amor de Deus. Lindo demais. Mas, observe e venha comigo. Essa tarefa, pegando aqui o gancho dele, ela deve ser trabalhada com graça e paixão. Pega isso aqui. Colocamos assim, mas essa tarefa, quando envolve graça, se menciona como favor. Claro. O que é favor? Aquilo que eu não mereço. Então, observe, se menciona favor. Mas esta tarefa, quando envolve graça, se menciona como favor. Uma vez que a mensagem da cruz veio a nós como favor. Pelo amor de Deus. Coisa linda, né? Agora, presta atenção. Quando se menciona paixão, queridos, quando se menciona paixão aqui, a mensagem é vista como sendo pregada com fervorosidade.
Logo, nós colocamos mais ainda, a mensagem do evangelista deve estar pautada em graça e paixão. Vou te explicar, calma aí. Entenda, quem leva a mensagem leva o favor de Deus, leva misericórdia e leva perdão. Pegou a visão? E quando vai, é conduzido por paixão, pelo amor de Deus. Deixa eu melhorar. Desejo de fazer a vontade de Deus, mesmo que isto lhe custe a vida. Volto a falar de Paulo. Estou disposto a ir, mesmo que isto me custe a vida, em outras palavras. Não é? Ele estava disposto a ir. Estava disposto a morrer pela causa. Pelo amor de Deus. Bom, saindo aqui desse interagindo, ficou bom, né? Ficou ótimo. Pode usá-lo, viu? Vamos para a nossa introdução, ok? Eu gosto quando a gente chega na introdução, eu gosto. Se a introdução for aquela que me prende, melhor ainda, né? Mas vamos lá. Vamos tornar essa introdução aqui bem sucinta. Quando chegamos aqui na introdução, vê-se que, utilizando-me da pauta do autor, o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. E é de fato. De fato. Pelo amor de Deus. Bom, ele diz assim, por isso o estudaremos. Vamos deixar isso aqui mais sucinto. É isto que veremos a partir de agora nesta lição. Ok? O que, pastor? Um dom valioso sendo alocado à vida de alguns indivíduos dentro da igreja. Com a finalidade, sim, de valorizar o papel de evangelização da igreja. Da igreja. Ok? Não é só dele não, é da igreja. Vocês vão ver isso aqui. Lembrando que temos essa ordem, que ordem? Ordem de pregar. Advinda de quem? De Cristo, com toda a importância, tá? E aí a gente pega a última pauta do autor, utilizando-me desta pauta que coloquei aqui, lembrando que temos essa ordem advinda de Jesus com toda a preeminência, por isso o autor termina dizendo que temos de Jesus a ordem de pregar o evangelho com ousadia. Claro que temos. Oxe, maravilha de Deus. Bom, deixa eu sair da introdução, vamos lá para o nosso primeiro tópico de abordagem da lição. Ok? Bom, no nosso primeiro tópico aí, escrito está, Jesus envia os 70. Vamos falar sobre os 70 um pouquinho, né? Vamos lá. Número 1, são poucos os que anunciam. Bom, aqui, Jesus ele envia 70 discípulos, diz o autor. Ele envia 70 discípulos à região da Galileia, conforme a gente lê e conforme está escrito. Tá? Porém, mesmo assim, percebe que a quantidade era pouca diante da vasta amplitude do campo. Como, pastor? Veja o que ele diz aqui, o autor trouxe para cá. Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Entendeu agora? Maravilha. Vamos lá, vamos continuar. Lembrando, senhores e senhoras professoras e professores, que a mensagem era de Jesus. Eu pego isso, extraio da pauta do autor e coloco aqui. Lembrando que a mensagem era de Jesus e não de cunho próprio. A mensagem não era deles, era de Jesus, ok? Quando eu prego e evangelizo, quando eu vou a campo, eu não levo uma mensagem minha, eu levo a mensagem dele. É isso que eu tenho que ter em mente. É isso que ele coloca aqui em evidência para a gente observar o autor.
ele coloca isso aqui para a gente observar. Eu tomei a liberdade de deixar mais sucinto para você entender melhor. Ok? E mais ainda, observe isso. Mesmo entendendo isso aqui com muita clareza, eu preciso ter muito cuidado. Lembrando que a mensagem era de Jesus e não de cunho próprio. E mais, a mesma tinha Jesus. Tinha não, tem, né? Ainda tem. Jesus como tema central, pelo amor de Deus. A pauta da mesma era o reino dos céus. Pegou aqui? Eu estou extraindo o comentário dele aqui, eu estou colocando para você aqui de forma mais sucinta e fácil para você entender o que o autor está dizendo. Não que esteja difícil de você entender, mas é uma forma mais clara. Olha só, vou repetir aqui para você. Lembrando que a mensagem era de Jesus e não de cunho próprio. E mais, a mesma tinha Jesus como tema central. Pegou? A pauta dessa mensagem era o reino dos céus. É isso. Maravilha. Pelo amor de Deus. Bom, ele traz a evidência aqui, o autor, a ganância. E quando ele traz essa evidência, o interesse próprio de levar uma mensagem minha e não a de Cristo, pastor, fala sério, isso não existe não. Ué? Se não existisse, ele não teria registrado aqui, tá? E você não veria. Semana passada nós falamos sobre quem? John Bevere disse o seguinte, que os falsos profetas que a gente não conhece, tá? Eles estão pregando em nossos púlpitos, em nossas conferências, eles falam igual, se vestem igual, são parecidos, usam tom de voz, são expressivos, tá? Mas estão pregando interesse próprio, a verdade é essa. Tá? E como é que eu vou descobrir se ele é de verdade ou não? Observando justamente as obras dele. Tá? As obras, o fruto vai dizer quem realmente, as obras não, o fruto vai dizer realmente quem é o elemento, tá bom? Bom, mas eu não estou falando de ministério de profeta não, estou falando aqui de evangelista, então volta para cá. Bom, devido à ganância de alguns que procuravam pregar suas próprias mensagens, a descrição poucos obreiros ainda parece ser uma realidade nos dias atuais. Que é isso, pastor? Parece. Mas a gente tem tantas igrejas no Brasil, no mundo. Você vai ver aqui na lição, o autor vai falar sobre o perigo, tá? O perigo da escassez quando se deixa de evangelizar. A gente vai ver isso lá no final. Vamos lá, deixa eu ir para o número 2. Entenderam o número 1? Então vamos para o número 2. Caso não entenderam, voltam tudo de novo aqui e assistam de novo. Mas vamos lá. Número 2. Enviados para o meio de lobos. Rapaz, essa declaração aqui é impressionante, né? Eu coloquei aqui uma observação dentro da pauta do autor, peguei ali e coloquei assim, observação. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus é a pauta dele. Tá? Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Tá? Levaria. Tá bom? Uau. Bom, vamos continuando aqui. Aqui o autor da lição, dentro dessa sua pauta, no número 2, ele coloca o seguinte, ele fala de rejeição ou rejeições, ele fala de perseguições e ele até fala de ameaças de morte que os 70, quando foram enviados, poderiam sofrer. Tá? Enfim, não é só os 70 não, a gente vai ver aqui com muita clareza, essa pauta aqui ela é muito importante, tá bom? Vamos lá. A história da igreja, eu vou até ler com vocês, a história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo, tá? Até hoje isso acontece. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Cara, cada massacre que a gente vê, a internet hoje é uma coisa impressionante, né? Praticamente só falta colocar a notícia aqui, assim, em cima da hora, em cima do lance.
cristãos sendo decapitados, sendo queimados vivos. Gente, parece até que a gente está vivendo na Idade Média, por causa de tanto ódio, de tanta raiva no coração das pessoas que querem continuar vivendo a ignorância dos seus atos insanos, pautados em crenças erradas, em atitudes erradas, em meios errados. Não conseguem ter misericórdia, não conseguem ter compaixão, pelo menos compaixão. Tratam e matam o cristão de forma cruel. Pelo amor de Deus, que coisa horrível, pelo amor de Deus. Bom, voltando para a pauta dele para a gente concluir, eu coloquei aqui, note, os verdadeiros evangelistas, ou observe, os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, diz o autor. Isso é uma verdade. E mais, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs. Além de ser anticristãs, são fundamentalistas. Tá? Por isso, esta declaração, eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Ok? Quando o cristão, né, que sente a chamada, a vocação, deseja ir para um local para pregar o evangelho, meu Deus do céu. Faz-me lembrar de uma literatura que li, O Clamor do Mundo, o autor contando a história de alguns evangelistas, né, que tentaram entrar em países que eram totalmente fechados para a propagação do evangelho. Mas, mesmo assim, essas pessoas indo, tá? Esses missionários indo, recebendo ali um castigo, uma punição e até mesmo a morte, não foi em vão o esforço feito por eles. Resultados foram vistos, tá? E almas foram alcançadas mesmo dentro, tá, da cortina de ferro, tá? Mesmo dentro da dificuldade desses países que se trancam, tá, por conta de suas crenças e religiões que ferem, que são contra a verdadeira essência da palavra de Deus. Tá bom, queridos? Vem comigo, número 3. Bom, no número 3, nós encontramos assim: os sinais e as maravilhas confirmam a palavra de Deus. Isso é fato, né? Isso é fato. Os 70, eles vão e voltam maravilhados. Mas por quê? Jesus, ele afirmou certa feita que os sinais haveriam de seguir os que crescem, ok? E quando os 70 são enviados, eles voltam como? Maravilhados, justamente por quê? Porque viram acontecer, tá bom? Sim, receberam poder antes de ir. O autor coloca aqui na pauta dele: receberam poder em nome de Jesus, para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Ó, maravilha. Falei isso aqui, né? Com graça, tem que ter graça. Quando tem graça, tem favor, tá? Muito bem. Resultado: quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados, diz o autor da lição, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Olha. Bom, resumindo aqui o que o autor coloca na lição, para ficar mais sucinto o assunto, nós colocamos assim: claro que Jesus ali deixa claro que tal eficácia alcançada por eles tinha o objetivo de mostrar o reino de Deus. Simples assim. E para finalizar este número 3 aqui, e o mais interessante disso tudo era poder ter o nome escrito nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo bem, isso é muito bom, eu me alegro, afinal de contas, eu dei essa missão para vocês. Fico feliz com o resultado que vocês estão me trazendo. Todavia, mais importante que os resultados que vocês me trazem é o nome de vocês está escrito lá em cima. E outra coisa, a importância
desse trabalho é vocês mostrarem o reino dos céus. Coisa linda. Eu te amo, Jesus. Vamos lá. Uau! Bom, dentro da lição aqui, antes da gente sair literalmente desse tópico de número 1, o autor apresenta para a gente aqui 3 grandes evangelistas notáveis. O primeiro dele, John Wesley. Wesley foi o fundador da igreja metodista. Ele tinha 37 anos, diz o autor, quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. Além de esmerar-se, olha a palavra, esmero, dedicar-se de forma veemente, intensa, pelo amor de Deus, de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigia-se às prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e outras pessoas da cidade. Observe aqui a visão de John Wesley. Eu quero alcançar os que estão presos, mas eu quero alcançar os que estão no campo. Eu quero alcançar a todos que são propensos, tá? Que estão em uma região que precisa ser alcançada. E ele faz isso quando se depara com a palavra mexe com ele e força ele a fazer isso. Isso é lindo demais. Charles Finney, bom, é um outro nome que vou te contar. Um famoso pregador avivalista do século XIX que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. Foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Ele participou do segundo movimento de grande despertamento espiritual em seu país, nos Estados Unidos da América. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso ministério. Charles Finney. Fica aqui um exemplo, né? Para a gente isso aqui é um modelo de, pelo amor de Deus, de motivação, de incentivo. E o último que ele coloca aqui, dentre muitos outros que ele poderia colocar, ele coloca David Wilkerson. Pelo amor de Deus. Isso aqui já é um pouco mais para cá, 1958. E ele diz assim, o pastor David Wilkerson iniciou seu ministério no ano de 1958. Em Nova York. Ali, ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais. A obra A Cruz e o Punhal, mundialmente conhecida, narra esse período da vida de Wilkerson. Ainda há outras obras desse grande evangelista, faminto por mais de Jesus e tocar a trombeta, são obras que ele editor, tá? Amém? Obras que ele escreveu. Muito bem. David Wilkerson. É forte isso aqui. Temos outros, né? Temos outros. Mas vamos para o tópico de número 2. No tópico de número 2 a gente vai falar sobre a grande comissão. Amém? Bom, número 1, o alcance da grande comissão. Número 2, o mundo está dividido em 2 grupos. E número 3, a grande comissão hoje. São as pautas desse segundo tópico da lição. Vamos lá. No número 1, o alcance da grande comissão. Aonde está pautado o alcance da grande comissão, pastor? No mundo todo. Óbvio. Nos 4 cantos da terra. Óbvio, claro. O ide de Jesus, o ensinai de Jesus, está alocado aonde? Todas as nações. Todas as nações envolve o quê? Todo mundo. Envolvendo todo mundo, envolve os 4 cantos da terra. Fechou? Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Coisa linda demais. Pelo amor de Deus. Por que todo mundo, pastor? João 3,16, nós encontramos uma fala muito linda. O autor registra Deus dizendo, ou melhor, ele registra de Deus o seguinte:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo demais isso aqui. Deus amou o mundo. Deus amou sua criação. Amém? Maravilha. Então, essa ordem de propagação, pastor, ela é real? Ela é real, querido. Essa ordem de propagação se classifica assim. Vem comigo. A grande comissão envolve todo o povo de Deus, independente do rótulo denominacional. Grande comissão é para todos. Tá? Não vejo aqui, senhores, pegando a pauta do autor, com todo respeito, eu não vejo aqui um apelo. Não vejo. Não vejo Jesus apelando, não. Eu vejo Jesus comissionando. Eu vejo Jesus dando uma ordem imperativa ao seu colegiado apostólico. Até porque os mesmos já tinham visto a experiência dos 70. Então Jesus agora, mostrando para eles a importância da obra, dá uma ordem para ele. Tá bom? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Essa é a ordem. Pegou a visão? Vamos lá para o número 2. Bom, antes da gente falar aqui do número 2, ficou uma pautazinha ali que eu não posso deixar. Pastor, como é que eu faço isso em relação a essa ordem de ir pregar? Meu querido, o autor coloca uma última pautazinha, diz o autor que foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Pronto, fechou? Número 2 agora. O mundo está dividido em 2 grupos, sim ou não? Vamos descobrir quais são os 2 grupos? O autor da lição dá pra gente aqui uma ideia. Ele vai dizer o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16. Calma aí. Eu tenho aqui 2 grupos, diz o autor. Primeiro, os que creem. Segundo, os que não creem. Primeiro, os que acreditam. Segundo, os que não estão nem aí. Primeiro, os que estão dando crédito para a pregação. Segundo, os que não querem ouvir nada. Não estão dando crédito. Ok? São 2 grupos. 2 grupos. Os que creem e os que não creem. Observe comigo aqui. Quando se trata da salvação, eu estou dentro da pauta do autor. Quando se trata da salvação, pegando a pauta do autor agora, os evangelhos os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não, claro que não. Claro que não. Jesus ele não fez distinção de ninguém. Tanto é que certa feita os seus algozes, a cúpula dos fariseus, dos saduceus, se deparam com Jesus ensinando e ficam maravilhados dizendo: Senhor, o Senhor não faz acepção. Claro, eles tinham maldade no coração, mas eles observaram que Jesus não fazia acepção de pobre, de rico, tá? De quem quer que fosse, ele não fazia acepção. O Evangelho não faz acepção, o Evangelho não escolhe quem deve ser ou não ser salvo. O seu papel é pregar. Quem vai determinar quem vai ser salvo ou não sou eu, é o próprio, ou seja, é o próprio Deus, é a própria palavra e o próprio elemento, se ele quiser ou não. Não sou eu o evangelista que decide. Não, eu só tenho que levar. Se o cara vai aceitar, se não vai, o problema é dele. Se ele vai aceitar, glória a Deus. Se ele não vai, não sou eu que vou para o inferno, é ele. Eu fiz a minha obrigação de pregar a palavra. Que é isso, pastor? O senhor está sendo duro, não está tendo amor no seu coração, o senhor está sendo radical. Não estou sendo radical, é a palavra quem diz. Tá? Existem aqueles que creem e aqueles que não creem. E os que não creem, está escrito que eles serão condenados. Os que creem, está escrito que eles serão salvos. É assim, pronto. Para. Pelo amor de Deus, fica passando a mão não, para. Deixa eu continuar aqui. É porque, vou te contar, parece que tem crente que quer ter mais amor que Jesus. Pastor, tadinho. Pastor, não é assim não. Faz me lembrar da história do irmão e da irmã. A irmã falou: poxa, aquela árvore não dá fruto de jeito nenhum. É macho aquele troço lá. Aí o irmão disse: então arranca ela, tira ela de lá. Já que não dá fruto, não presta, arranca dele lá.
Aí outra irmã, tadinho, faz isso não, gente. Tadinho da árvore, que isso? Corta não, pelo menos ela dá sombra. Que sombra o quê, mano? Corta isso aí. Se não dá fruto, corta. Não foi eu que disse, foi Jesus quem disse. Quando dá fruto, corta. Joga fora. Pastor, o senhor está sendo radical. Não, não estou sendo radical. Estou sendo realista. Ok? Creio. Amém. Não creio. O problema é seu. Eu estou crendo. Eu quero entrar no céu. Se você não quer, fazer o quê? Eu vou te obrigar a entrar à força. Eu tenho que lutar para entrar à força. Agora você não quer, meu querido. O problema é teu. Eu estou aqui para ensinar. Quer aprender? Amém. Nossos professores estão aqui para ensinar. Quer aprender? Eles estão prontos e aptos para isso. E vão abrir o leque mesmo. É assim que funciona. Tá bom? Deixa eu continuar aqui. Jesus faz acepção da condição social do cara? Não. Jesus quer saber se ele é pobre, negro, branco, baixo, gordo, alto, amarelo, vermelho? Não. Jesus está preocupado com a cor dos olhos? Também não. Não. O Evangelho não faz acepção. Prega a mensagem. Tá? E, prega a mensagem. Prega a mensagem. Tá bom? Vamos lá. O autor ainda nos ajuda aqui, ó. Veja o que ele diz. Não só a judeus, não só a gentios. Vamos lá. Não há judeus, não há gentios. Tá bom? A palavra da cruz não faz acepção de pessoas, nem para judeu, nem para gentio. Essa é a realidade. Pronto. Por quê, pastor? Vamos lá. Continuando. Sim. Pegando a pauta dele. Porque toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Fechou bonito, coisa linda. Amém? Um pensamento para a gente sair daqui. Um pensamento. Qual, pastor? Escolher errado, morte. Escolher certo, vida. Pense nisso. Escolher errado, morte. Escolher certo, vida. Pense nisso. O que você vai escolher? Deixa eu ir lá para o número 3. A grande comissão hoje. Vamos lá. A grande comissão hoje. Bom, nós colocamos assim. Essa parte é uma realidade, infelizmente. Essa parte aqui é uma realidade, infelizmente. É uma realidade. Infelizmente. Essa parte é uma realidade, infelizmente, queridos. O autor começa dizendo que a tarefa da evangelização no mundo está inacabada. Bom, se tivesse acabado, a gente não estaria pregando ainda o Evangelho. Jesus disse certa feita, quando este Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Bom, se o fim ainda não veio, então significa que existe ainda muita gente para ouvir a mensagem do Senhor. Amém? É claro que eu não espero Jesus para daqui a 30, 20, 40 anos. Eu espero Jesus para agora, para já. Mas, se eu não pregar o Evangelho para muita gente que ainda não ouviu, eu vou estar me colocando numa posição de devedor. Porque eu recebi de graça. E o que de graça eu recebi, eu tenho que dar. Se eu não estou dando, eu estou devendo. Se eu não estou fazendo, eu estou devendo. Se eu não estou levando a mensagem, eu estou errando. Eu preciso levar. Porque se eu não levar, vidas caminham para o inferno. Pessoas caminham a passo largo para o inferno. Por isso que eu digo para você que, mesmo que essa mensagem aqui você não queira ficar com ela, compartilha para alguém. A mensagem que está sendo divulgada aqui é importante, ok? Passa ela adiante. Pessoas precisam ouvir isso aqui sobre essas duas questões de crer e não crer. Quem crê tem vida, quem não crê tem morte. É uma verdade, querido. Leva isso para os seus alunos. Passa isso na sala, coloca isso na cabeça deles, que eles precisam se tornarem grandes pregadores. Tá? Chega de ficar vivendo essa vidinha de mundinho pequeno, sabe? De celular, de tablet, de online. Tem que viver a realidade. Tudo bem, quer ficar seu dia todo aqui dentro do computador, do seu celular? Transforma as tuas redes sociais em canais de evangelização, ok?
Pega lá o teu Instagram, em vez de ficar postando besteira, coloca lá mensagens de edificação, de motivação, sabe, de salvação. Pelo amor de Deus, pega lá o teu Facebook, tem uma página principal, pastor, tem aquela página ali e tal. Faz o seguinte, cria outras páginas paralelas, coloca lá dentro, coloca estudo bíblico, coloca mensagem, coloca evangelização, coloca Jesus em evidência. Pega o teu Face, transforma ele num canal de evangelização. Faz isso, querido. Pelo amor de Deus, desculpa para não pregar, ninguém pode dar hoje em dia. Ok? Ninguém pode dar, todo mundo pode ser um canal. Tá bom? E eu louvo a Deus por a vida daqueles que têm coragem de colocar a cara lá e falar, olha, Jesus salva, cura, liberta e vai levar para o céu, tá bom? Essa palhaçada que vocês estão fazendo aí, tá? Isso aí está fora do contexto bíblico, é isso mesmo, pronto, eu... desculpa, pelo amor de Deus. Bom, aí continuando aqui a leitura, porque essa aqui eu preciso ler com vocês, não tem jeito, essa aqui tem que ler, não tem jeito. Não dá para criar uma pauta aqui, porque essa aqui é fenomenal. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Quando ele diz aqui várias confissões de fé, entra sabe quem? Pois é, até eles. O Já Vai Longe, entram também. Infelizmente eles fazem um apanhado e colocam esse povo lá dentro. Até aqueles que não se consideram cristãos, mas parecem, eles colocam lá dentro. Infelizmente. Bom, 33%. Meu Deus do céu. Diz ele que há regiões em que o número de cristãos está diminuindo. Ele coloca aqui a Europa, a Alemanha. O número de cristãos está diminuindo, gente, na Europa e na Alemanha. Olha o que ele vai dizer, cerca de 340 igrejas fecharam as portas na Alemanha. Lamentável, né? Isso é assustador? Continua a leitura. Em Portugal, quase 300. Quase 300, mas ainda é um número assustador. Se espantou? A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Que coisa assustadora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará muçulmana. Ou o cristianismo não mais a influenciará. Ele diz que precisamos reevangelizar o continente europeu. Pare e pensa. Será que ainda temos obreiros suficientes? O que está acontecendo? Porque as pessoas estão tão depressa deixando os rudimentos da fé cristã para se lançarem a um novo conceito de crença. Pastor, por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia diz com muita clareza que o amor de muitos esfriariam. Estamos vivendo os últimos dias, as últimas horas. Eu acredito num reavivamento. Se um dia as Nações Unidas foram os pontos fortes da evangelização, eu acredito que hoje o Brasil tem essa potência também na obra da evangelização. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos orar pelos nossos irmãos missionários, evangelistas. Precisamos orar pelas nossas igrejas. Precisamos orar pelas nossas vidas. Precisamos acordar.
Precisamos despertar. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos que o Senhor nos perdoe nas nossas fraquezas. Que o Senhor nos ajude nas nossas limitações. Que o Senhor nos dê graça diante deste mundo tão mau, que não respeita ninguém, não quer saber o que tu é. Estou vendo uma outra pauta aqui na lição. O evangelista e o evangelho do reino. A igreja e o evangelho do reino. O autor colocou aqui dizendo que a mensagem de Jesus inclui um chamado ao arrependimento. Não é muito diferente da pregação de João Batista, né? João Batista chegou polvorosa, arrependei-vos. A mensagem de Cristo não é diferente não, gente. Não é não. O autor coloca aqui um personagem, Donald English, adverte que quanto ao perigo de entender o arrependimento de uma forma estreita demais, como os pregadores evangélicos o fazem, geralmente ele declara: fundamentalmente isso significa uma mudança de direção, dar meia volta, mudar a mente. Pelo amor de Deus. Olha o que tem dentro da mensagem de Cristo. Mudança de direção. Dar meia volta no caminho que você está seguindo. Eu estava falando sobre isso outro dia, que converter é justamente isso. É como você está numa linha seguindo em frente e você percebe que você não está conseguindo chegar ao seu objetivo, mas você encontra um atalho, né, um retorno. Um atalho não, você encontra um retorno. Quando você acha esse retorno, você dá meia volta para você voltar a seguir o caminho certo. Está tudo inserido. Evangelização é isso. É fazer as pessoas que estão trilhando um caminho torto, errado, fora da direção, pegar o retorno das suas vidas, dar meia volta, como dizem aqui. E quando isso acontecer, mudar o pensamento, mudar a mente, acontecer uma metanoia literalmente na sua cabeça, uma transformação de mente, literalmente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tópico de número 3, o dom ministerial de evangelista. Aqui nós vamos abordar 3 pontos também muito importantes. O conceito de evangelista e o papel do evangelista, a finalidade do ministério do evangelista. Vamos lá. Começa aqui no 3 falando sobre o conceito de evangelista. E vai alocar a origem da palavra evangelista justamente o termo grego, né, que ele coloca aqui, euangelizo. Euangelizo é justamente isso, transmitir boas novas do evangelho. Tá? E é desse nome que vem o papel do evangelista. Amém? Porém, como dom, eu coloquei aqui uma observação, como dom se refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Tá? Visto sobre esta ótica do dom, o ministério do evangelista é encarado como alguém que recebeu uma capacidade maior, uma chamada específica para realizar tal ofício com graça e paixão. O evangelista é alguém que ama a evangelização como a própria alma. Pelo amor de Deus. Tem que amar, tem que amar. Não se faz a pregação, não se leva a mensagem sem amor, não tem jeito. Tem que ter amor, tem que ter amor. Tem que ter paixão, tem que ter vontade. Tá? Tem que ter. Por quê? Eu coloquei assim, ó, sua meta, pegando a pauta do autor agora, colocamos assim, levar a salvação, olha só, levar a salvação aos perdidos, né? Levar a salvação aos perdidos. E mais, o evangelista precisa esmerar-se por buscar da parte de Deus. Nós vimos essa palavra
quando a gente leu a história de John Wesley, ele se esmerava, coisa linda, aqui volta a falar, né? Esmerar-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas, e é claro que a gente viu que John Wesley fazia isso com muita propriedade, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, tá? Ele coloca pra gente aqui, esmerar-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Lindo isso aqui. Lindo. Número 2, vamos lá. O papel do evangelista. Papel do evangelista. Tomamos a liberdade de deixar isso aqui bem sucinto, tá? Bom, o papel do evangelista, veja isso, né? Veja isso. O evangelista é, por excelência, diz o autor, o pregador das boas novas. Coisa linda esse aqui. O pregador das boas novas de salvação. Tá? Olha a importância, queridos. Olha, através dessa declaração, a importância dessa chamada, ou desse dom na vida do elemento, ou dentro da igreja. Veja a importância. Através da sua mensagem do evangelista, tá? Mensagem do evangelista, vidas são alcançadas e ao mesmo tempo conduzidas a Deus, pelo amor de Cristo. É por causa desse desejo e amor à obra que, muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igreja, diz o autor. Como tem ocorrido em vários lugares do Brasil e pelo mundo. Por causa desse amor, por causa dessa dedicação, os mesmos evangelistas se tornam fundadores de igreja. Coisa linda, né? Bom, sim, um evangelista, senhoras e senhores, queridos, lindos e perfumados, cheio da graça de Deus, com certeza poderá tocar os corações das pessoas com a mensagem do Evangelho. Pensou nisso? É lindo quando uma mensagem toca o coração, é lindo. Eu sou fruto de uma mensagem que arrebentou meu coração. É coisa linda. Eu acredito que muitos aqui o são, porque foram tocados na alma pela mensagem. E é muito lindo quando isso acontece. É uma coisa extraordinária. Deixa eu sair daqui. Bom, fechando então esse número 3 aqui. E isto ocorrerá, diz o autor, de modo tão convincente que fará o povo crer, acatar as boas novas de salvação oferecida por Jesus através de seu arauto, o evangelista. Tá bom? Número 3, a finalidade do ministério do evangelista. Bom, observe esta última pauta aqui do autor comigo. O ministério de apóstolo, o ministério de profeta e o de evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão. Amém? É isso. É isso. E quais são esses serviços? Ele coloca, bem como a edificação do corpo de Cristo, para começar. Importante notar, queridos, que através dessas falas aqui do autor, a gente vai observar o seguinte, quando ele coloca assim, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro ou desses obreiros evangelistas que o fundamento de seu ministério seja Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Tá? Por quê, pastor? Nós vimos aqui, inclusive, na lição, que existem aqueles que querem levar a mensagem de cunho próprio, como se fosse sua. Não. Não adianta pregar
nas nossas tribunas, nas nossas conferências, se parecendo com a gente, quando na verdade o seu coração está, mesmo que apresente Cristo, mas está longe do Espírito Santo. Está errado. Se está longe do Espírito Santo, querido, então esses frutos aí não são bons. Tá bom? Por quê, pastor? Porque a gente necessitamos, carecemos do Espírito Santo para que isso aqui dê resultado. Precisamos. Por quê, pastor? Quem é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Sou eu? Não, é ele. Eu sou apenas um canal, um instrumento, sendo levado e conduzido para que a mensagem alcance os corações. Quando a mensagem alcança os corações e toca a alma do indivíduo, o Espírito Santo entra. Ele faz o que tem que fazer, ele convence, é ele que muda, é ele que transforma, é ele que faz, é ele que opera. Ok? É ele que opera. Muito bem. Soma. Não pode haver outro fundamento dentro da mensagem que tu leva, senão Cristo. Ok? Não pode. Evangelista de verdade sabe que seu fundamento é Cristo. E ele não vai levar outro senão Cristo. Centro. Pauta. Amém? Não tem. Além do mais, o mesmo evangelista, pegando aqui as palavras do autor, precisa de uma coisa, pastor. O quê? Ser sensível à voz do Espírito Santo. Lindo demais isso aqui. Pelo amor de Deus. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. Além do mais, o mesmo deve ser sensível à voz do Espírito Santo. Tem mais um aspecto aqui. É a habilidade que ele tem de transmitir as boas novas. Isso aqui o autor até coloca em evidência, né? É um aspecto importante, a habilidade que o evangelista precisa ter na aplicação, na transmissão das boas novas. Por quê? Como arauto de Deus, esse elemento precisa ser capaz. Se você estiver na condição de Filipe, e se deparar com uma situação como essa e ousar fazer essa pergunta, esteja preparado para responder, ok? Não ouse fazê-la se você não tem condições, mas se você tem condições de responder, então pergunte, amém? Pergunte, fique à vontade, deixa Deus te usar, amém, querido? Chegando então finalmente à conclusão da nossa lição, com muita dificuldade, com muita graça, com muito amor, misericórdia, só Jesus na causa. Só Jesus. Está pensando que é fácil? Não é fácil, não. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus, tá? A algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o crescimento e a edificação das igrejas locais. Colocamos a função do evangelista também visa envolver a igreja dentro do papel da evangelista. Coisa linda isso aqui é importante. A função do evangelista também visa envolver a igreja dentro do papel da evangelização, uma vez que a mesma é chamada de grande comissão. Todo seguidor de Cristo, pega isso aqui, deve cultivar em todo, eu não estou falando aqui só do evangelista não, estou falando todo seguidor de Cristo deve cultivar essa importância na evangelização. A grande comissão, queridos, não é formada de um homem só. Não é, nunca será. Tá? Não é formada de um homem só, descrito como o evangelista. Não, não. Mas é de toda a igreja. De toda a igreja. Como disse, uma das tarefas do evangelista, repito isso, do evangelista, é também envolver a igreja nesta tarefa evangelizadora, nesse papel evangelizador, nessa missão de levar a mensagem também. Então o evangelista também tem essa missão, envolver a igreja, sabe? Mexer com a igreja, fazer com que a mesma se lance na evangelização. Pegou a visão? Maravilha. É também envolver a igreja na tarefa evangelizadora. Para finalizar literalmente, quem entende, abraça. Quem é comprometido, se lança. Quem entende, abraça. Quem é comprometido, se lança. Amém? Se lança em quê, pastor? Na propagação da mensagem. Por quê? Porque a mensagem não pode parar. Pegou? Queridos,
Eu espero contribuir mais uma vez, como das outras vezes, para que as lições que irão ser aplicadas por vocês em sala sejam bem utilizadas, tá bom? Claro, se ficou faltando aqui alguma pauta, algum material, como eu sempre digo, vocês têm a plena liberdade de buscar. Fiquem à vontade, tá bom? O pastor José Francisco não é egoísta ao ponto de falar, fiquem somente aqui. Não, quem sou eu? Sou o menor da casa e louvo a Deus pela vida de vocês, e a minha oração é para que o Senhor continue guardando a vida de vocês. Amém? Se encerra aqui pedindo, por favor, mais uma vez, deixe aqui o seu like se você gostou, tá? Faça a sua inscrição, venha, siga-nos. E até a próxima em nome de Jesus. Amém.